Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia segundo o nosso autor e consumador da nossa fé. A nossa inspiração, nós temos que estar sempre inspirado pelo Espírito Santo. Ele é a nossa referência, sejais seus imitadores assim como sou. Assim a palavra nos ensina, porque Ele é a fonte de sabedoria pura, gerada no seio do Pai, da qual, através do ladrão que rouba, mata e destrói, ele procura sempre estar segundo a mentira. Ele é aquele que nele está a hipocrisia, da qual a palavra diz: seja todo homem mentiroso, e o nosso Senhor verdadeiro sendo a própria fonte de sabedoria pura e confiável, da qual, quando estamos segundo o seu objetivo, segundo o seu propósito, nós estamos como cumpridores, porque ninguém é capaz de produzir por si mesmo aquilo que é agradável a Ele. Mas quando acatamos o entendimento do alto, do qual é desviar do mal, quando seguimos segundo o princípio da sabedoria, que é temer, nós alcançamos o amor verdadeiro. E o amor verdadeiro é benigno, ele tudo sofre, tudo suporta, ele persevera dia após dia, segundo as mesmas obras. Ele disse: obras maiores farão, porque eu vou para o Pai, e o Pai os envia o Consolador, o outro advogado, da qual em Atos relata que foi o batismo de fogo, visto como que línguas, como que repartidas de fogo, aonde receberam poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, aonde anunciavam, assim como nós anunciamos, com poder e autoridade. Porque aquele que fala por si mesmo são palavras meramente humanas, destituídas de sabedoria. Mas aquele que fala inspirado pelo Espírito Santo é segundo a alma vivificante, do qual não escreve com tinta, não com caneta, mas é o Espírito que grava na tábua de um coração de carne, aonde constantemente, segundo as obras dele, para que ninguém se glorie de suas obras, está em nós as obras para a salvação, está em nós as obras para manter segundo a credulidade e segundo a fé que caminham lado a lado. Por acaso tu tem a fé e outro a obra? Me mostra a tua fé sem obras, que lhe mostrarei a minha fé através das obras, da qual devemos sempre dar um bom testemunho verdadeiro, que só é possível das obras produzidas pelo Espírito Santo. Porque por si mesmo o testemunho é falso. O único que Jesus disse quando eles queriam apanhar de blasfêmia, a própria verdade, ele dizia: não falo de mim, falo do Pai, mas ainda que falo de mim, meu testemunho é verdadeiro, porque ele é a própria verdade, ele continua sendo fiel. O homem, sim, quando se perde as obras de justiça, ainda que as suas primeiras obras fossem de justiça e agora está vivendo de forma infiel, segundo a injustiça, as suas primeiras obras já não são possíveis de o salvar e o justificar. Assim ele nos ensina, porque retrocede os dons irrevogáveis, já não se opera segundo o amor, porque o seu interior, da onde se procede toda saída do coração, são ódios, são iras, são contendas, porque é o poder do pecado. É duro recalcitrar contra os agrilhões, e aqueles que perseveram segundo a própria lei de Moisés é a ira, da onde a própria serpente levantada no deserto, da qual nós seguimos aquele que que nos produz sempre frutos dignos de arrependimento, porque ele disse que veio buscar pecadores e não justos.
Perseveramos a produzir porque não dependemos das estações por estar numa terra fértil, aonde segundo a videira verdadeira, do qual recebe do trono de Deus as águas cristalinas, e estamos sempre a produzir. As pragas não podem nos atingir, porque já não há maldição. Aquele que está abençoado nas regiões celestiais em Cristo, ninguém pode amaldiçoar. Podeis amaldiçoar aquele que é abençoado por aquele que é o mediador entre Deus e homens? Jamais é possível, porque quando feitos filhos por adoção, segundo a nossa referência, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agindo Ele, ninguém impedirá. Não agimos segundo as nossas próprias limitações, mas agimos segundo aquilo que não há limites, porque tudo é possível àquele que crê. Produzir as obras não segundo homens naturais, mas produzir segundo o sobrenatural, do qual vivemos sobrenatural. Não vivemos por vista daquilo que se vê, mas vivemos por aquele que é invisível, e aquilo que nos é ainda invisível se torna possível. Assim, aqueles que agem por fé. Não vivemos por vista, vivemos e nem por impossibilidade, mas tudo é possível àquele que crê. Sim, ele disse: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda e disser a este monte, lança-te ao mar, assim o fará. Assim como ele, quando viu aquela árvore que não produzia frutos, e disse: seca-te imediatamente, e assim não sucedeu. Aquele que vive, que reina, por que procurais entre os mortos aquele que vive? Aquele que está no centro do trono é como que de pé, como quem que pisa uva nos lagares, porque a sua morada é o terceiro pavilhão, e a terra é os cabelos dos seus pés. E em mais um dia ele está a purificar o templo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, a África, a Antártida, a Ásia, a Oceania e a Europa. Contemplai o seu grande agir, contemplai o Senhor dos Exércitos dando ordem aos seus anjos que sobem e descem sobre ele, e frustra todos os planos do inimigo. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos. Xalacamalá. E assim ele está a operar em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.